Pessoal, vamos dar uma relembrada do que é substância pura. Substância pura é quando a gente tem numa situação somente um tipo de substância, somente um tipo de molécula. Na substância pura, as composições, as propriedades químicas e físicas sempre serão constantes. Se não tem substância pura, a gente tem uma mistura. O que é mistura? É a união de duas ou mais substâncias puras. Substância pura a gente encontra por aí, como exemplo, a água destilada. Sim, a água destilada é a única água que a gente pode chamar de pura. As demais águas que a gente vê em Minas já são misturas. Por quê? Porque a gente tem água mais sais minerais. Então aquela água que você bebe, que você retira na nascente, é uma água potável, é uma água mais sais minerais, já é uma mistura. Relembrando também, as misturas podem ser de duas maneiras, a homogênea e a heterogênea. Na homogênea, a gente só encontra uma fase. O que seria a fase? Fase é aquilo que a gente enxerga a olho nu. Então a mistura homogênea, a gente só consegue enxergar uma substância na mistura. Lembrando que na mistura homogênea, as propriedades são iguais. Se eu retirar em qualquer lugar um pedaço dessa amostra, as propriedades sempre serão iguais. Já na mistura heterogênea, a gente tem mais de uma fase. Vendo a olho nu, sem uso de aparelhos, a gente vai ver que tem duas fases. Tá? A heterogênea, se eu retirar, dependendo de onde tirar uma amostra, um pedaço da amostra, as propriedades serão diferentes. Então aqui as propriedades são iguais, as propriedades são diferentes. Bem, a gente quer a ideia da aula é chegar até na análise de gráficos. Para isso, é importante a gente rever alguns conceitos. O que é fusão? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Lembrando que eu estou alterando a temperatura. O que é ebulição? Ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, com formação de bolhas. Nessa análise, a pressão ela está constante. Aliás, qual é o valor da pressão quando ela está tudo normal? É 1 atm, né? No caso, o famoso nível do mar. Bem, então eu aqueço o material, ele passa do estado sólido para o estado líquido. Mas que temperatura que ocorre? Tem uma temperatura para isso? Sim, tem. A gente chama de ponto de ebulição. O que é ponto de ebulição? É a temperatura exata em que uma substância sólida vira líquida. O que é ponto de ebulição? É a temperatura exata em que o líquido vira gás. Usando como exemplo, vamos trabalhar com a água. O ponto de fusão da água é 0 graus e o ponto de ebulição da água é 100 graus. Bem, temos aqui dois tipos de gráfico, o de substância pura e de mistura. O de substância pura, o gráfico comporta assim, aqui é sólido, aqui é líquido e aqui é gasoso. Nesse patamar aqui, ocorre a mudança do estado sólido para o líquido. Nesse patamar aqui, ocorre a mudança do estado líquido para o gasoso. Repare que eu estou aquecendo em certo tempo. A substância pura, a virada da substância ocorre num único valor. Olha só, o ponto de fusão é só um valor e o ponto de ebulição é outro valor. É um valor único, vamos chamar de x e y. O legal da mudança de estado é que a temperatura ela fica constante até toda substância passar de um estado para outro. Repare aqui, no tempo A e no tempo Z, a temperatura é a mesma. Assim também ocorre para a ebulição. Então o que vocês têm que guardar? Que no gráfico de substância pura, mudança de estado físico, o ponto de virada ocorre numa temperatura constante. A temperatura ela fica constante, constante. Já numa mistura não. O ponto de virada, sólido, líquido e gasoso. O ponto de virada ela ocorre numa faixa de temperatura. Olha só, o ponto de fusão é aqui e o ponto de ebulição é aqui. Repare que começa numa temperatura e termina em outra. Começa numa temperatura e termina em outra.
não é constante, não forma esses dois degraus aqui, ó, como uma substância pura, tá? Saiba identificar uma hora um gráfico de substância pura, um gráfico de mistura. O gráfico de mistura também pode se comportar de uma forma diferente. Metade dele age como uma substância pura e metade age como mistura. Olha só, sólido, líquido e gasoso. Aqui é a mudança, sólido mais líquido e líquido mais gás. Aqui a mesma coisa, sólido, líquido e gasoso. Sólido mais líquido, líquido mais gás. Na mistura eutética, o ponto de fusão se comporta como substância pura, ou seja, é constante, ó, não muda. O ponto de ebulição já se comporta como uma mistura, tá? Então, na eutética, o ponto de fusão é constante e o ponto de ebulição é variável. Opa, fusão, desculpa aí, ponto de ebulição. Já na azeotrópica, já é ao contrário. Olha só quem é constante, é o ponto de ebulição. O ponto de fusão ocorre numa faixa como uma mistura. Exemplo de mistura eutética, aquelas soldas eletrônicas, né, de carrinho, de brinquedo. É uma solda de estanho com chumbo. Você derrete, você esquenta, na mesma temperatura os dois derretem homogeneamente, ó, fica igual uma substância pura. Um exemplo de mistura azeotrópica é quando você tem água com álcool. Você aquece, o ponto de ebulição é constante, os dois viram ao mesmo tempo.